Hebreus capítulo 11, vamos ler os 2 primeiros versos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Oremos. Pai, ensina-nos o caminho que devamos trilhar. Toma-nos, Senhor, e nos conduza para Ti, se há algo que necessitamos e desejamos é o cumprimento das Tuas promessas em nossas vidas. Desejamos alcançar essas ricas promessas que nós cantamos, testemunhamos, confirmamos ao ler em Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos acrescentar a cada dia esta preciosa fé. Em nome de Jesus. Fale conosco, pedimos. Amém. Podeis assentar. Há poucos dias atrás, vocês receberam uma mensagem cujo título é A Fé é o Sexto Sentido. Eu não sei se o pastor Daniel ou algum outro já tem falado sobre ela aqui, mas isso não importa. Está em meu coração cavar um pouco mais sobre isto, porque este sentido que é a fé, que nos coloca em contato com o mundo sobrenatural, vamos dizer, com o mundo invisível. E nós precisamos desta fé para alcançar as promessas de Deus. E como nos disse Paulo, que a fé é o firme fundamento, quer dizer, a substância, o alicerce das coisas que não, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quer dizer, você não vê, mas você sabe que ali está e você espera aquilo e sabe que não vai falhar. Ela chama as coisas que não são como se fosse. E ao olharmos Hebreus 11, você vai encontrar ali a galeria dos homens e mulheres, os heróis da fé, que eles venceram pela fé. Ninguém venceu pelo seu conhecimento, pela sua própria sabedoria, pela sua própria habilidade, mas é pela fé. Então, se há algo que precisamos, porque a igreja nunca poderá viver em um nível mais alto do que vive, é um nível mais alto de fé do que vive o seu pastor. Então, nós precisamos crescer, precisamos exercitar esta fé, este sexto sentido. Se você não exercita, fica parado numa cadeira de rodas, os nervos vão atrofiando. Por isso tem que vir alguém ali, o terapeuta, fazer a terapia e massagear e exercitar, estimular aqueles nervos para que eles possam responder aos estímulos e eles possam então desenvolver para o próximo passo. E assim a fé ela vai sendo exercitada. Se ela não é exercitada, na verdade,
ela nunca irá acionar nada. E nós somos ensinados que devamos exercitar as virtudes divinas, e inclusive o principal, a nossa fé. E Jesus disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Como que poderia uma moça ter certeza, ter fé que vai casar com aquele rapaz se ele nunca deu uma palavra para ela de compromisso? Ela não tem fé, ela não tem confiança. Então, as promessas de Deus, a palavra de Deus, é o que gera em nós esta confiança, esta fé. E nós temos os 5 sentidos do corpo. A visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Esses são 5 sentidos do corpo. E eles nos são dados para termos contato com o nosso lar terreno. Pensa você em uma pessoa que não tenha esses sentidos, vivendo aqui. Não vê, não ouve, não sente, não cheira, não é certo? Então, esses 5 sentidos, eles estão em nós para termos contato com o nosso lar terreno. Mas eles não declaram a fé. Para dizer a verdade, nós não dependemos desses sentidos do corpo para declarar a nossa fé. A nossa fé, ela opera fora. Ela é independente. E esses 5 sentidos nos colocam em contato com as coisas terrenas, mas a nossa fé, ela nos coloca em contato com Deus. Então, esse sentido, o 6º sentido, ele deva ser exercitado, trabalhado, ele deva crescer. Não é certo? Eu quero ler alguma coisa. Se uma pessoa, ela diz, não existe o sentido da visão, e ela tampa, fecha os seus olhos, tampa, ela evita enxergar. Entende? E ensina, e a sua criança, quando vem, também diz isso não existe. E a criança, então, não é vedada a sua visão, para que não veja. É claro que dali a uns tempos, algumas gerações já vão nascer cegos. Porque aquilo que não é exercitado vai desaparecer. Entende? E o profeta diz assim: se você não usar os seus 6 sentidos, quer dizer, o do corpo e a fé, eles ficarão inativos. Eles não vão agir de forma alguma. Irmão, isso é o que a igreja fez com o 6º sentido que Deus colocou nela. Ela abandonou a fé nos milagres e sinais. E as coisas que fazem contato com Deus, que lhe dão o Espírito Santo e coisas, ela colocou essas coisas bem longe lá atrás, em algum lugar, até que a coisa se tornou morta. E isto é certo. Ela não sabe como usá-las. A coisa não é nada para ela. Você diz, bem, Deus é um curador. E sobre isto que Deus é um curador, se ele alguma vez foi um curador, ele ainda é um curador. Se ele alguma vez foi um salvador,
Ele ainda é um Salvador. Se ele alguma vez foi Deus, ele ainda é Deus. Então você vê, é uma falta de fé que tem sido pregada para as pessoas, que faz com que elas deixem este sexto sentido, que é a fé, ficar inativo. Se não for exercitado, ela desaparece. Agora, se Deus, ele é um curador, é um libertador, ele ainda é. Nós devemos crer, ele ainda é. Entende? Ah, mas ele fez isso por alguém. E eu pergunto, o que esse alguém é melhor do que eu? O que esse alguém é melhor do que você? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, fraquezas humanas, e orou para o céu, não, para que não chovesse, não choveu. Orou para que chovesse, choveu. Por isso a Bíblia diz que a oração tem muito poder. E ao longo do ano, se não exercita, eles vão se enfraquecer, ficar doentes, e correr para o médico e dizer, doutor, há algo errado comigo. O médico vai olhar e dizer que vai tentar. O homem, um médico bom e honesto, vai trabalhar com a maior paciência que puder, com todo o poder que Deus lhe der para operar e fazer as coisas que ele deve fazer para ajudá-lo. Então, surpreendentemente, o problema avança e ele diz, eu vou te dizer, não há mais nada que eu possa fazer. Se você quiser ir a outro médico, vá. Bem, então você vai a outro médico, ele dirá, não, nada pode ser feito, está muito avançado. Bem, essa é a hora. Essa é a hora de chamar o sexto sentido. Essa é a hora de aceitar a Deus. Essa é a hora de confiar no espírito de fé que Deus colocou em você. Quando nada mais, esperança nenhuma natural existe, aí é onde essa fé, ela vai na frente, ela pula na frente. Ontem eu estava ali em Nonoai, com o Neville, e a esposa do irmão Jander deu um testemunho que ela tinha ido com seu esposo em um certo lugar, e ela ficou no carro, e ele desceu, e ao demorar, ela desceu, foi até ali, e encontrou ele caído no chão, roxo, semi-morto. Semi-morto. E ela então foi, gritou por Deus, orou por ele, mexeu com ele, e exerceu a fé dali um pouco, ele foi retornando. Foram aos médicos, fizeram o exame, não encontraram o mínimo indício de ataque cardíaco, de nada, tudo estava bem. E ele estava roxo como morto. A verdadeira fé, ela é inconsciente, ela não depende dos nossos sentidos do corpo. Quando usamos os sentidos do corpo, aí ela é uma fé mental. Mas você pode até pensar que não tenha fé. Eu posso pensar, não tenha fé, porque os sentidos não declaram ela. Mas quando chega a hora do teste, Deus dá graça suprema para aquela hora suprema. E eu conversei com a irmã e disse, você pensa que você não tinha fé, né, irmã? Sempre assim. Mas na hora H, ali está ela. Quando o médico diz, ó, tchau, tchau,
da minha parte nada posso fazer. Aí a hora que muitos dizem, só Deus. Aí você tem que se agarrar a Deus, aí você esquece dos seus sentidos e põe a fé para agir. E é onde se alcança vitórias. E como eu disse, uma vitória leva a outra vitória. Nós olhamos o grande teste de nosso pai Abraão, quando Deus lhe pediu que oferecesse o seu filho. Você acha que Abraão, para chegar àquela fé tão tremenda, foi de arrancada? Não. Ele passou por várias experiências, ele foi crescendo na fé, foi crescendo, foi desenvolvendo, e quando chegou o grande teste, ele estava pronto para responder a chamada de Deus para aquele teste. Olha o problema. Agora, quando as pessoas são ensinadas contra isto por tanto tempo, fica difícil. O irmão Boz estava me contando hoje, ele disse, irmão Brana, eu não havia percebido a oposição que o Senhor enfrenta, vê? Você não percebe o que isso é, como é uma coisa difícil, quando você traz o poder de Deus de maneira tão real para as pessoas, que elas podem olhar e ver o Espírito se movendo entre o povo e fazendo coisas. E alguns vão se assentar ali e dizer, se você fizer isto, ou aquilo outro, ou alguma outra coisa, talvez me ajude. Irmão, se esse sexto sentido pudesse entender o que estávamos pregando nesta semana, amém, o Espírito Santo, Deus fez essa promessa, Cristo fez a promessa, nós o tomamos através das Escrituras esta semana, deste lado para aquele, daquele lado para este, e buscamos cuidadosamente até sabermos que Deus prometeu fazer isso, que Ele está fazendo agora, nesse dia, o sobrenatural. E esses dias eu disse à igreja, vamos se inclinar, orar pela sobrenatural. Sobrenatural é Deus, e todas as suas ações são sobrenaturais. Então, para que isso se manifeste, é preciso desenvolver esta fé. Nós desenvolvemos o nosso conhecimento em muitas áreas, mas eu convoco a igreja a começar a exercitar, a confiar, a desenvolver o teu sexto sentido. Amém? Agora, a verdadeira e genuína fé verá isso e agarrará, e todos os demônios do inferno nunca o afastarão disso. Mas nós tropeçamos nisso. Esse sexto sentido não é usado o suficiente. Nós dependemos muito do 5. E quando, na maioria das vezes, 95% das pessoas ou mais, assim que elas veem que os 5 sentidos estão terminados, bem, acabou tudo, cave meu túmulo, prepare meu caixão, vem? Se depender dos 5 sentidos, é isso. O médico disse, não tem mais jeito, não tem mais cura, não tem mais solução. Se a pessoa depende desses 5 sentidos somente, ela disse, olha, já estou indo. Mas a verdadeira fé, ela não depende disso. Ali é onde, como disse o profeta, a fé tem pelo no peito. Vamos dar uns exemplos aqui. Eu estava pensando em uma pequena mulher com quem eu tive entrevista um dia ou 2 atrás. Eu não a vejo agora. O nome
do homem parece que é alemão, das, ou Dorglins. Vai lá meu inglês, né? E sua esposa teve um sonho, e ela veio me contar o sonho. E ela disse, irmão Brana, eu sonhei que o diabo subiu ao lado da minha cama. E ele olhou para mim, começou a fazer caretas engraçadas para mim e disse, eu te peguei agora. E continuou, algo aconteceu comigo e eu pulei da cama e disse, saia daqui, demônio, no nome de Jesus. E eu comecei a expulsá-lo e ele saiu correndo da casa. E ela disse, eu não entendo o que isso significa. Então o Espírito Santo, estando presente, deu a interpretação. Um pouco depois daquilo, o marido dela teve um ataque cardíaco. E quando ela viu seu marido cair, e ele era um homem idoso, um homem pesado, e suas mãos torceram para trás, e seus olhos viraram, a morte veio para levá-lo. Mas Deus não havia terminado de tratar com ele. E a fé daquela pequena mulher se elevou, e ela disse, eu não vou aceitar isto. Eu chamo por sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém. Ele ficou bem. Vem? Por quê? Aquele sexto sentido surgiu naquele momento crucial, naquela hora, e deu fé a ela. Deus lhe dera o sonho, embora ainda não houvesse sido interpretado para ela. Mas eu disse, aí está a sua interpretação. E a pequena companheira começou a gritar e a louvar a Deus, e ela disse, foi exatamente isto que aconteceu. Agora, isso leva para a graça, vem? Deus lhe dera o sonho, embora ela não soubesse o que era, mas Deus é agradável e leal de todo jeito para manter seu povo esclarecido. Se nós tão somente fôssemos espirituais e usássemos este sexto sentido, quantas coisas poderíamos evitar? Quantas coisas nós saberíamos se a igreja estivesse em ordem, onde os espíritos e dons da igreja estivessem operando? Teríamos Ananias e Safiras caindo por toda parte. Isto é certo. O pecado estaria fora da igreja, mas nós nos tornamos tão presos à terra com nossos sentidos, bem assim. Bem, se eu não puder ver, se eu não puder, e então esses sentidos, o diabo entra nesses sentidos e ele vai permitir que você veja algo com os seus olhos e logo descreia de qualquer forma. Porque muitas vezes você permaneceu com os olhos fechados por tanto tempo a ponto de ficar cego. Um companheiro me disse uma vez, firme com cegueira, você crê em cura divina, o mesmo Espírito Santo que Paulo pregou, firme com cegueira. Eu respondi, não posso fazer isto, porque você já está cego. Eu lhe declarei, seu pai, o diabo, fez isso há muito tempo, veio? Você já está cego, porque a Bíblia diz que ele está cego. Este evangelho, se ele está escondido para alguém, é para aqueles que estão cegos, que não tentaram usar seus sentidos. O sentido que Deus lhes deu, esse sentido, se usado, é um sentido de libertação. A fé sempre leva a isso. Quando os outros 5 falham, por esse sentido, grandes coisas têm sido feitas. Aqui há não muito tempo, em uma das minhas reuniões, houve uma senhora que veio à plataforma. E ela tinha um estômago ulcerado, tinha úlcera no estômago, né? Sangrando.
E o Espírito Santo começou a falar, e ela sabia que eu não conseguiria fazer aquilo. Ele disse quem ela era e de onde ela veio. Ela tinha um estômago ulcerado. Então, quando ele veio, ele disse: assim diz o Senhor, você está curada. E ela foi para casa. E havia uma senhora, espaço em branco na fita. A vizinha estava vindo na fila de oração. Ela tinha um tumor na garganta. E quando chegou a vez dela na fila de oração, ele lhe disse quem ela era, de onde ela veio e tudo sobre isso. Ela respondeu: tudo certo, disse. Assim diz o Senhor, você está curada. E então essas duas mulheres vieram naquela noite juntas. Elas não se sentiram diferentes. Isso não tem nada a ver. Nada a ver como você se sente. Afaste-se desses sentimentos. Você não pode depender deles, porque isso é a evidência das coisas que você não vê. A fé é isso. A prova, sente, cheira, ouve. É outro sentido. Observe o que aconteceu. Cerca de 2 semanas se passaram. Essa mulher com o estômago ulcerado tentou comer e parecia que ela ia morrer, mas ela ainda continuou. Ela disse: há algo sobrenatural nisso, porque o homem nunca me viu em sua vida e ainda assim ele me contou quem eu era. E isso tem que ser divino, porque se compara com a Bíblia, veio, e ela afirmou: e eu conheço aquele companheiro. Eu o ouvi pregar, e ele não tem escolaridade, ele não sabe nada dessas coisas. E me contou tudo sobre isso. E o mesmo homem disse: assim diz o Senhor. E se ele é um servo de Deus, ele não poderia afirmar isso se ele apenas pensou. É o Espírito Santo falando através dele que você está curada. E ela continuou, e seu marido era um cristão, seus filhos, e ela disse que foi ver a sua amiga em sua rua, a qual tinha um problema semelhante. Mas ambas propuseram em seus corações que elas tinham aceitado que isso era Deus. Isso encerrou o assunto. Quer dizer, aceitou, aquilo estabeleceu. Certa manhã, as crianças tinham ido à escola e ela estava lavando os pratos. E ela mal podia comer qualquer coisa porque a úlcera iria simplesmente queimá-la. Ela estava lavando os pratos e ela contou. De repente veio uma forte sensação de refrigério. E ela continuou, pensou: o que foi isso? Eu me senti tão estranha, um sentimento tão leve e refrescante. Bem, ela continuou lavando a louça. Em poucos momentos ela sentiu-se com muita fome. Então ela foi até a mesa e as crianças haviam deixado um pouco de aveia num prato. Então ela pegou aquela aveia com uma colher e comeu, com um pouco de torrada. Ela pensou: bem, como de costume, talvez eu vomite em alguns minutos. E assim ela continuou. Logo, tudo estava bem. Então ela foi e provou novamente, estava tudo bem. Então ela realmente teve um jubileu gastronômico. Ela foi, fritou alguns ovos, um grande pedaço de bacon, preparou uma xícara de café e ela comeu. Realmente. Ela continuou lavando os pratos por mais algum tempo. Então ela se pôs de pé, ela se sentia bem. Ela levantou as mãos, começou a louvar a Deus, correndo pela rua. Ela ia contar para sua irmã sobre o que havia acontecido. Quando chegou lá, essa pequena senhora estava andando, sacudindo o lençol,
o mais forte que podia, ela indagou: bem, o que está acontecendo, irmã? Ela respondeu: olha, aquela coisa saiu do meu pescoço. Eu não consigo encontrá-la no lençol. Não consigo encontrá-la em lugar algum. Foi embora. O que era aquilo? Porque elas agarraram aquele sexto sentido da palavra de Deus, que não aceitaria não como resposta. Elas vieram à reunião cerca de 2 meses depois, as duas me mostraram como elas foram curadas e tudo mais. O que foi isto? O sexto sentido. Aquele sexto sentido, aquele sentido de poder, aquela coisa que as libertou. Não porque orei, mas porque elas creram. É isso conclui. Elas agarraram na promessa e manteve aquilo, não importou se aquela úlcera ainda estava ali, ela foi confessando a sua bênção. O que ela estava fazendo? Exercitando. É o que você deve fazer. Cada um deva fazer quando as dificuldades chegam, doença, seja o que for. Põe o teu sexto sentido em ação. Quantas pessoas perdem a cura? Na hora, às vezes, sente-se tão bem, um refrigério. Oral Roberts, o grande irmão que foi usado no campo da cura, ele disse que ele tinha pneumonia e ele era doente e era meio gago e era também. E foi numa campanha, numa tenda, e ali ele foi chamado, o irmão orou por ele, e na hora ele falou bem e se sentiu livre. Mas depois, ele, quando chegou em casa, dentro de uns 2, 3 dias, ele começou a sentir tudo de volta. A gagueira começou a voltar e aqueles velhos problemas. Ele disse que a mãe dele foi que salvou a cura dele. Como? Oral Roberts, Jesus te curou. Oral Roberts, Jesus te curou. Quer dizer, não se entregue, não volte atrás. E Deus fez dele um dos maiores instrumentos neste campo de cura divina. Mas ele disse: a minha mãe salvou a minha cura. Por isso, irmãos, se agarre nesse sexto sentido, que é a fé. E não importa o que aconteça. Quando Deus fala em seu coração, chegou a hora, você agarra nisto e deixa e siga adiante. Agora, eles estavam no tabernáculo Cadre Indianópolis, ou daqui para Indianópolis. Eles tinham um garoto que tinha tido poliomielite, e eles trouxeram. Depois que a garota Ridge foi curada, a garota do irmão Red estava sentada lá fora, no galpão de carvão, tentando segurá-la. Ela ficou louca. Quantos aqui se lembram de B.E. Ridge, o pastor do tabernáculo do Evangelho Fort Wayne? Fale sobre um homem que cria em cura. Os dias do irmão Boward. Você não se lembra dele, Dr. Sullivan? E um homem muito bom. E sua filha, sentada lá fora, tinha ficado louca com uma doença mental que matou sua irmã. E ela era uma mulher linda. Era uma manhã de Páscoa. E sua mãe estava assentada lá fora. E depois que eu comecei a fila de oração, alguém disse: tem uma senhora ali fora no galpão de carvão na igreja com sua filha. Disse: ela é a senhora B.E. Ridge, do tabernáculo do Evangelho de Fort Wayne.
eu pensei, o que a esposa de Berridge e sua filha sentadas em meu depósito de carvão? E eu fui lá. E ali estavam assentadas em velhos banquinhos que haviam sido tirados da escola dominical, ali com jornais. Linda garota sentada ali com cerca de 18, 20 anos, arrancando seus cabelos e dizendo assim: um níquel é um níquel, um centavo é um centavo, um níquel é um níquel, um centavo economizado, um centavo ganho, um centavo economizado, um níquel perdido. Um níquel perdido, continuando assim e arrancando seus cabelos. Eu perguntei, senhora Ridge, você é a senhora Ridge? Ela respondeu, eu sou. E eu afirmei, eu sou o irmão Branham. E ela declarou, fico feliz em conhecê-lo, irmão Branham. Eu disse, seu marido foi quase um ídolo em meu coração quando eu era um garotinho. Que grande homem. Ela começou a chorar. Perguntei, esta é sua filha? Ela respondeu, sim, irmão Branham. Nós a levamos a todos os lugares e nada pôde ser feito. E sua irmã, Romaine, morreu. Eu interroguei, Romaine morreu com isso? Continuei, eu tenho todas as fotos de vocês em casa e tudo mais, seus livros sobre águas vivas e assim por diante, que o irmão Ridge escreveu. Eu disse, quando eu era ainda um garoto, ele era um grande homem, eu costumava ouvi-lo no rádio. Perguntei, esta é a filha dele? Ela respondeu, sim. Algo veio sobre mim, o seu pai morto e enterrado, aquele sexto sentido começou a se mover. E eu disse, Satanás, você não pode mais segurá-la. No nome de Jesus Cristo, saia dela. Então a mãe perguntou, o que eu devo fazer? Respondi, ela está curada. Leve-a para casa. Ela ainda estava sentada ali. Níquel é um níquel. Um centavo ganho, um centavo perdido. E assim por diante desse jeito. Continuando. Eles a levaram para casa. E no dia seguinte ela veio a si. E ela é uma mulher casada, com vários filhos agora. O que foi isto? Segurando aquele sexto sentido. Algum tempo atrás, se você quiser uma confirmação desse testemunho, do que o sexto sentido fará. Eu estava com o irmão Bro, na Victor Street, número 550, em Light Rock, Arkansas, e houve um dos casos mais horríveis que eu já vi na minha vida. O irmão Bro, depois que eu estava tentando conseguir um pequeno intervalo para descansar por ficar em pé na fila de oração por tanto tempo, ele disse, irmão Branham, no porão aqui no auditório está uma das coisas mais terríveis que eu já vi, que já se viu. Continuou. Aquela mulher foi curada de insanidade no Mississippi. Seu garoto era um soldado, ela tem estado ali por 20 anos, nem mesmo conhecia seu garoto. E ela voltou ao seu estado normal, enquanto eu orava por ela. Isso colocou a coisa em chamas. Ele disse, olhe isto, eu fui ali embaixo, e uma mulher alta e pesada, jovem, com os pés para cima, usando apenas um pouco de roupa, onde colocar alguma coisa nela, na instituição, porque ela não levantava mais os pés. Não se levantava há 2 anos. Seus membros estavam sangrando, seus braços estavam sangrando. E ela estava deitada com os 2 pés para cima e com as mãos para cima assim. E eu indaguei ao homem, perguntei, qual é o problema dela?
Ele respondeu: ela perdeu a sanidade mental, irmão Brana. Ela tomou uma injeção e algo lhe aconteceu, logo depois que nosso bebê nasceu. E afirmou: isso paralisou alguma coisa em sua mente. Disse: ela está na instituição há 2 anos. Eu interroguei: por que ela está sangrando assim? Ele respondeu: bem, eles não a liberariam da instituição. E continuou: eles não usariam uma ambulância porque ela é realmente difícil. E prosseguiu: eu contratei um irmão para usar seu Chevrolet e consegui mais 4 homens. E nós tentamos segurá-la no assento traseiro, 4 homens, e ela chutou as janelas e as coisas no caminho até ali, cerca de uns 150 quilômetros da instituição onde ela estava. E eu observei: você quer dizer que ela está sangrando assim? Eu afirmei: bem, eu irei até ali e imporei as mãos sobre ela. Brana conversando com o marido dela. Ele se opôs: não faça isso. Disse: ela te mataria. Bem, eu era apenas um iniciante, eu estava no ministério por cerca de, eu acho como que 1 ano, e eu pensei: Deus cuida disso. Eu fui em frente e ela tinha suas mãos para cima e eu a cumprimentei: como vai, irmã? E foi uma coisa boa eu estar atento. Aquele grande e forte braço possuído pelo demônio, com 10 vezes mais força, e ela deu um puxão assim tão forte que ela quase me fez perder o equilíbrio. E quando fez, meu pé bateu bem no seu peito aqui e fez soltar minha mão. E eu corri dela. Eu subi os degraus correndo assim, e o marido dela estava ali, e ela veio atrás de mim rastejando de costas, como uma serpente, bem rápido, me perseguindo de costas com as mãos e pés para cima. Eu ainda posso ouvir aquele barulho horrível, arrastando-se como uma cobra vindo pelo piso. Ela pesava aproximadamente uns 77 quilos e estava se arrastando dessa forma. Ela veio até ali, virou-se, colocou seus grandes e fortes membros contra a parede desta maneira e chutou com muita força, acertou um banco ali e arrancou o couro da cabeça dela. Parte do seu couro cabeludo descascou, sangue começou a correr assim, e ela pegou a madeira que havia se soltado e jogou no marido e arrancou o reboco da parede. Tivemos que abaixar nossas cabeças. Ela disse, e ele disse: eu te falei. Respondi: nunca vi nada assim em minha vida. Ele indagou: o que é isso, irmão Brana? Respondi: isso é o diabo. E logo então ela rastejou e disse: William Brana, você não tem nada a ver comigo. Eu a trouxe aqui. E o seu marido olhou e disse: ela nem sabe quem ela é? Como? Ela não te conhece? E eu afirmei: não é ela, isso é o diabo, isso é o diabo. E eu disse: Satanás, você compreende e sabe que eu não tenho poder sobre você, mas meu Senhor tem, porque Ele triunfou sobre você no Calvário, e por um dom divino que me foi dado por um anjo, que me disse para fazer com que as pessoas fossem sinceras, e nada resistiria diante da oração. Eu disse: no nome de Jesus Cristo, saia dela. Nada mudou. Quer dizer, a mulher seguiu lá, de pata para cima. Seu marido, vestido com um macacão, colocou seu braço em volta do meu pescoço e começou a me abraçar. E ele interrogou: o que eu preciso fazer com ela, irmão Brana? Respondi: leve-a de volta para a instituição, se eles a receberem. Ele perguntou: o que o senhor acha? Respondi: não é o que eu acho, é o que você acha. Ele observou:
eu creio que ela ficará bem. Olha o sexto sentido, ele deu lugar ao sexto sentido. Eu creio que ela ficará bem. Eu declarei, isso é tudo que você precisa fazer. Eu creio que ela ficará bem. No caminho de volta naquela noite, eles não tiveram nenhum problema com ela. Na manhã seguinte, quando vieram a buscá-la, ela sentou e falou com a diretora da enfermagem, e no segundo dia ela recebeu alta do hospital, perfeitamente normal e bem. Cerca de 6 meses depois, eu estava em Jonesboro, Arkansas, com Richard Reeds, no tabernáculo da Hora do Avivamento, a moda antiga, em Jonesboro, Arkansas. Era um tabernáculo batista, com muito mais assentos do que este aqui neste lugar. E eu estava começando a pregar e alguém acenava para mim, ali. Eu não sabia quem era. E ela não mais conseguiu aguentar. Ela indagou, o senhor se lembra de mim? Tinha 4 ou 5 criancinhas. E eu respondi, creio que não. Ela afirmou, eu nunca havia visto o senhor antes também, continuou. Eu era aquela mulher que estava de costa rastejando. E o marido dela, naquele período de 6 meses, fora chamado para o ministério e ele está saindo para pregar o evangelho. Oh, que coisa! O que é isto? Segurando-se naquele sexto sentido. A fé assim o disse, ele contou, eu guardei, daí o marido dela falou, eu guardei aquilo no meu coração e Deus pôde fazer tal coisa e outros. Ele poderia fazer, se Deus pôde fazer tal coisa por outros, ele poderia fazer aquilo pela minha esposa. Então, quando você vê, se Deus fez por alguém, ele pode fazer por mim. Aí é onde você solta o seu sexto sentido e ele vai crescendo. Ele continuou segurando nisto, nada o separava disso. Isso é o que aquele sexto sentido fará quando ele se soltar. E quando se deixar que ele tenha poder e controle. Poder e controle. Então, nós vemos, irmãos, esses testemunhos, entende? Como Deus trabalha nisto. E também tem aqui um testemunho de um cego, um homem que pedia esmola. E ele foi até ao culto e recebeu a oração. E ali foi dito, você está curado. E ele voltou e disse, mas eu ainda estou cego. Não importa, você está curado. Quer dizer, exerça o teu sexto sentido. E aquele homem, então, começou a dizer, eu fui curado, eu fui curado. E um dia ele estava no barbeiro, quando o barbeiro, para fazer graça, disse, andou aquele evangelista aí, tal, de cura divina. E aquele cego disse, não diga assim, eu fui curado. Então, ele dizia isto, porque ele estava exercendo aquele sexto sentido. Não era uma emoção natural, não. Era o sentido da fé. E quando ele falou assim, a visão dele se abriu. O barbeiro está fazendo a barba dele. E ele saiu com aquele pano e aquela barba por terminar. E gritando, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Não é? Então, irmãos, vocês poderão seguir vendo isso aqui, nessa mensagem. Você agarre aquele sexto sentido, não os 5.
porque eles são traiçoeiros. Eles são os 5 sentidos só para aqui, para nos dar contato com o nosso lar terreno. Mas o 6º é para nos fazer contato com Deus e as suas promessas. Desenvolva, exercite, comece a confiar. O problema bateu à tua porta, a doença bateu, não se entregue assim não. Tem gente que confie em Deus, vá orar sobre aquilo, pergunte a Deus sobre aquilo. E se Deus, ele desperta esse 6º sentido, ele começa esse sentido a se mover, você simplesmente ajude ele a crescer. E você vai alcançar a tua vitória. É pela fé. É pela fé. Então, busquemos dar brilho a este 6º sentido. Não tranque, não faça com que ele fique inativo, mas exercite ele. E uma vitória levará a outra vitória, uma bênção a outra bênção. Não tem que você se espantar com o tamanho das dificuldades, os teus sentidos naturais declara, o médico declara, os problemas declara. Confessa, diga, Deus, eu vou confiar em Ti. Eu vou exercer esse meu sentido. E de alma você começa a confiar e descansar. É o que precisamos, igreja. É crescer nesse nível de fé. Nesse nível aonde nos leva as coisas sobrenaturais. Fiquemos de pé. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Senhor, Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tu não envelhece, tuas forças não diminuem, Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo que liberta, Tu és o mesmo que protegeu aqueles 3 hebreus da fornalha ardente, protegeu a Daniel. Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de Elias, o Deus que trouxe chuvas, o Deus que trouxe bênção. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos em Ti, Senhor. E estamos procurando desenvolver melhor esta fé, este 6º sentido, para que não andemos segundo os sentidos da carne somente, mas como Abraão, nosso pai, que andou pela fé, confiou em Tuas promessas, chamou as coisas que não era como se fosse, e o Senhor prometeu e ele creu e recebeu a promessa e se tornou pai de nações.
Nós somos filhos de Abraão por Jesus Cristo. Ó Deus, eu peço, venha desenvolver a fé de teus filhos, de tuas filhas, para que o diabo possa ser derrotado, saia de cima, saia da frente, Senhor. Venha abençoar, que esses testemunhos permaneçam no coração da tua igreja e que ao saírem daqui, cada um possa sair sabendo, Senhor, se o Senhor fez por A, por B ou por C, Tu és o mesmo, Tu farás também por mim. Deus, e é assim que nós desenvolvemos e crescemos, ó Deus, em nossa fé em Ti. Abençoa o Teu povo, dando, Senhor, fazendo com que esta fé cresça e dando a eles, Senhor, vitórias. E de vitória em vitória, pequenas vitórias, iremos cada dia galgando e alcançando maiores ainda. Pai, que esta igreja possa caminhar, ó Deus, pela fé e viver pela fé e chegar a Ti e clamar e saber que tudo dará certo, Pai, porque nós invocamos o Teu nome sobre todas as coisas. Diante de Ti trazemos neste momento a esses pedidos de oração, ó Deus, pessoas em problemas, em necessidades. Eu espero que cada uma delas esteja ouvindo aqui, que ouviu e que possa crer, possa soltar o seu sentido de fé e alcançar as bênçãos, porque Tu és o mesmo. Cure, liberte. Tome em Tuas mãos cada um desses pedidos e lide com cada um deles, ó Pai, até que alcance a perfeita e completa bênção do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém.